Por que o Flamengo resolveu contratar o Jorge Sampaoli, pessoal? Detalhe, o Jorge Jesus pode ficar desempregado amanhã, tá? É muito improvável? É. Mas se o Jorge Jesus perder amanhã, o Jorge Jesus pode ficar desempregado. A coisa não tá boa pro Jorge Jesus na Turquia. O presidente ficou muito chateado com tudo que rolou com o Jorge Jesus. Ele falou pro presidente do Fenerbahçe que quer vir para o Flamengo, que quer voltar para o Flamengo, e a diretoria não quis esperar. Por que a diretoria não quis esperar, meus amigos? Quem me acompanha sabe há muito tempo, né? A diretoria tem uma mágoa com essa parada do Jorge Jesus. Tudo de bom foi o Jorge Jesus que fez. Tudo de ruim foi a diretoria que fez. E isso é uma análise muito prática que a gente faz, que a gente sabe, que é a seguinte: 2019 nós fomos super campeões de tudo. Quando eu digo super campeão é porque a gente sobrou na Libertadores, sobramos no Brasileirão, jogando um futebol atraente, sendo notícia na Europa, sendo notícia na América do Sul, sendo notícia para tudo quanto é lado. Depois de 2019, o Flamengo nunca mais repetiu aquele futebol. Em 2020 foi um futebol pragmático, um futebol horroroso, onde a gente ganhou o Campeonato Brasileiro no celular. Jogadores, nós estávamos todos vendo o resultado do Corinthians com o Inter, para saber se a gente ia ser campeão brasileiro. Num futebol horroroso, num futebol que o Rogério Ceni não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, a gente foi campeão brasileiro. Antes disso, a gente já tinha errado com o Domenech Torrent. Em 2021, a gente passou da mesma maneira, sem conquistar títulos, sem ter nada de especial, com o Rogério Ceni sendo despedido no meio do caminho, a chegada do Renato Gaúcho como um tapa-buraco, sem conseguir levar o Flamengo a um bom futebol, não ganhamos nada em 2021. 2022 começou ruim pra caramba com o Paulo Souza, depois o Dorival veio e naquele arranque que o Dorival tem costume de dar, nós ganhamos ali a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. 2023 a gente começa com o Vitor Pereira e ele não dá liga. Não dá liga porque o estilo de jogo que ele tentou implementar, os jogadores não pegaram, os jogadores que ele tinha não eram jogadores para o tipo de jogo que ele queria implementar e a diretoria não deu a ele os jogadores que ele precisava. Resultado, fora Vitor Pereira. Ou seja, meus amigos, no início de 2019 eles contrataram o Abel Braga, que não gostava de jogar com a Arrascaeta. Ele não queria o Arrascaeta e não queria jogar com o Arrascaeta e estava indo de mal a pior também. Ou seja, antes e depois de Jorge Jesus, o Flamengo foi um desastre. Mesmo o ano passado, quando a gente ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo não jogou como jogava com Jorge Jesus. Então a grande mágoa da diretoria é essa falta de reconhecimento da minha parte assertiva, eu acho, que a torcida tem de dar todos os louros ao Jorge Jesus e não dar nada para a diretoria. Por isso, e a maneira como o Jorge Jesus saiu, também deixou a diretoria bem chateada, bem tristonha. Então a diretoria não queria trazer o Jorge Jesus. A diretoria, eu vou falar mais especificamente, tá? O Rodolfo Landim não queria trazer o Jorge Jesus. Nunca quis. Ele estava sendo convencido pelos seus parceiros a trazê-lo. Mas então ele nunca quis trazer o Jorge Jesus. Mas ele estava tão pressionado, mas tão pressionado, que ele deixou os caras abrirem conversas com o Jorge Jesus. E se o Jorge Jesus resolvesse sair de lá hoje, eles contratariam o Jorge Jesus porque seria uma coisa que os deixaria mais tranquilos. Unificaria, pacificaria torcida e diretoria. Só que o que acontece? O Jorge Jesus quer vir para o Flamengo, mas ele não pode sair agora. E sem ele poder sair agora, a diretoria ficou numa problemática muito grande. Que problemática foi essa? A derrota de ontem para o Maringá expôs o fundo do poço do Flamengo. Mas se engana você que acha que o fundo do poço do Flamengo foi técnico, que o Flamengo perdeu para o Maringá porque está mal treinado, porque não tem grandes jogadores. Não, não foi não. Aqui eu falo a verdade para vocês, doa quem doer. Se doer na gente, problema. Se doer nos jogadores, problema é deles.
Eu não tenho e nem nunca tive rabo preso com diretoria, não tenho nem nunca tive rabo preso com jogador. Também não quero encontrar jogador na rua para dar uns tabef, não. Ai, mas, enfim, a verdade é a seguinte, meus amigos. O jogo contra o Maringá nessa quinta-feira foi um recado dos jogadores para a diretoria. Qual foi o recado? Nós queremos um treinador agora. Nós não queremos o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não está no Flamengo hoje porque os jogadores não quiseram o Jorge Jesus. O Jorge Jesus incomoda. O Jorge Jesus é chato pra caraca. O Jorge Jesus quer saber que hora que o jogador foi dormir, que horas que o jogador acordou. O Jorge Jesus quer saber do porteiro, que hora que o jogador saiu, que horas que o jogador chegou. Ele acompanha os caras lado a lado na academia, acompanha os caras lado a lado dentro do CT, conversa com eles a porta fechadas. Então os jogadores não queriam Jorge Jesus. Nação, vocês podem escutar qualquer coisa por aí. Eu garanto para vocês que eu estou falando porque é fonte que eu confio e não é uma só. Os jogadores nunca quiseram a volta do Jorge Jesus. Eles acham que um treinador como o Jorge Jesus hoje não cabe no Flamengo, que é um treinador que cobra demais, que briga demais, que vai fazer eles passar vergonha na frente da televisão. Então eles não queriam o Jorge Jesus. E o jogo contra o Maringá foi colocar o dedo na cara da diretoria do Flamengo. Na cara da diretoria do Flamengo. E falar assim, ou é do nosso jeito ou não vai ser de jeito nenhum. E essa diretoria que é subserviente aos jogadores, que não tem moral com os jogadores, resolveu acatar. Aí a diretoria fez o seguinte, os jogadores queriam o Dorival Júnior, gente. Ninguém queria o Sampaoli não, tá? Os jogadores queriam o Dorival Júnior. A ideia dos jogadores era ter o Dorival Júnior. Só que a diretoria falou assim, então é assim? Então vocês não querem o Jorge Jesus? Tá, mas então também não vou dar o Dorival para vocês, não. Vai ser o Sampaoli. O Sampaoli tem o sonho de dirigir o Flamengo, né? Mas o Landim tem o sonho de ter o Sampaoli. Por isso ele foi atrás do Sampaoli. E vou falar mais para vocês. É até uma tentativa política de se reaproximar do Luiz Eduardo Batista Ubap. Os dois andaram se estranhando porque o Rodolfo Landim ouvia mais o Brás do que ouvia o BAP. Então o BAP parou e pensou assim, é para ficar escutando então só ele? Então eu tô fora, não quero fazer parte mais do Conselho de Futebol do Flamengo e foi para o Conselho Administrativo do Flamengo. Com a vinda do Sampaoli, que era uma escolha do BAP, o BAP queria o Sampaoli, o Rodolfo Landim espera poder estreitar de novo os laços com esse parceiro político importantíssimo para o Flamengo. Gente, o BAP é a chave para o cara ganhar a eleição no Flamengo. Ele é chato, ele é enjoado, ele é elitista, ele pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, mas ele é o maior estrategista político do Rio de Janeiro. Até se você colocar ele aí na política do Rio de Janeiro, para ele montar estratégia para alguém, ele vai eleger esse cara, pode ter certeza. Para governador, para prefeito, para senador, para deputado, ele vai eleger o cara. Ele é estrategista, ele tem excelentes relacionamentos, inclusive dentro do Flamengo. Então ele é um aliado muito importante. E ele andava de cara virada para o Rodolfo Landim. Agora o Landim tem o BAP de volta de novo, porque está trazendo para o Flamengo o Jorge Sampaoli. Eu acho importante vocês saberem do outro lado do Flamengo também, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Porque eu tenho certeza que tem uma parte muito grande da torcida que está de coração partido agora. E tem que estar mesmo. Porque nós perdemos a oportunidade de ter o Jorge Jesus. Gente, vocês querem ver o meu coração sangrar? É o Jorge Jesus ser mandado embora amanhã. Se amanhã o Jorge Jesus for mandado embora, vocês não têm noção do quão triste eu vou ficar.